Na verdade, nós vamos estar continuando a exposição desses versículos que nós iniciamos na semana passada, e nós vamos fazer a leitura do verso 5, vamos fechar hoje até o verso de número 11. Romanos 8, do verso 5 até o verso de número 11. Amém? Diz assim: porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Então os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Amém, irmãos? Deus abençoe a leitura da sua palavra, né? Esse texto maravilhoso que nós estamos expondo desde a semana passada, nós estamos usando um método diferente. Vou apenas lembrar os irmãos. Os irmãos percebem aqui que o apóstolo Paulo está fazendo uma diferença, uma descrição entre aqueles que são segundo a carne e aqueles que são segundo o Espírito. Então, em vez de nós pegarmos versículo por versículo, o que nós estamos fazendo? Semana passada nós falamos apenas sobre aqueles homens segundo a carne, né? Então nós pegamos as características de um homem carnal, como o apóstolo Paulo colocou aqui, e nós expomos. Hoje nós vamos continuar, agora focando apenas no homem espiritual, né? No homem segundo o Espírito. Os irmãos vão lembrar que todo esse versículo, do 5 ao 11, na verdade é uma exposição do próprio apóstolo Paulo sobre o versículo 1. Vamos ler o verso 1? O apóstolo Paulo, ele define aqui o seu fundamento, o verso de número 1, essa é a sua proposição principal, sua ideia principal, e ele coloca dessa forma, Romanos 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, a ideia de Paulo é mostrar para nós que não há condenação, não tem como nós nos perder, não tem como nós sairmos do amor de Deus, dos braços de Cristo, quando nós estamos em Cristo. Se nós estamos em Cristo, não tem como nos perder. Então, como é que nós vamos entender isso? Aí ele fala, depende da visão, a maneira como ele expõe, segundo aqueles que não andam pela carne, mas os que andam pelo Espírito. Aí você pergunta para Paulo, mas o que significa andar na carne e andar no Espírito? Aí ele está expondo. Do verso 5 ao 11, ele vai expor. O que eu quis dizer segundo a carne, é isso que eu quis dizer. E o que eu quis dizer segundo o Espírito, é isso. Paulo está querendo provar aqui que não tem mais condenação sobre nós. E ele usa uma lógica que é maravilhosa. A lógica de Paulo é o seguinte, olha, aqueles homens carnais estão debaixo de condenação, estão debaixo da ira de Deus. Agora, esses homens carnais, eles só pensam, se inclinam para as coisas da carne. Por quê? Porque eles são carnais. O apóstolo Paulo está deixando claro aqui para nós, como nós vimos, que os homens, eles se inclinam para as coisas da carne porque eles são carnais. Não é porque eles se tornam carnais porque eles pecam, não é isso. Não é que o homem peca e por ele ser um pecador, ele vira carnal, não é. A lógica é o contrário. A lógica é por eles serem carnais, que aquilo que eles fazem, praticam, é carnal. Se a fonte do homem, o coração do homem é sujo, só vai jorrar imundície. E o homem não é capaz de obedecer a Deus, ele se torna inimigo de Deus. Portanto, se ele está na carne, essa condição dele, o salário do pecado é a morte. Ele pega essa aplicação e agora ele usa para as pessoas segundo o Espírito. Para as pessoas segundo o Espírito, a ideia é a mesma. Essa é a ideia. Veja, você não é espiritual porque você pratica as coisas do Espírito. Não é que você começa a usar as coisas do Espírito, como a igreja, a Bíblia, a oração. Então, quando você pratica atividades espirituais,
você nasceu de novo. Não é o contrário. Você só consegue praticar as obras do Espírito porque você nasceu do Espírito. Quando você nasce do Espírito, então você começa a praticar as obras do Espírito. Aí o pensamento de Paulo, irmãos, é o seguinte: olha, vocês praticam as obras do Espírito é porque vocês nasceram do Espírito. É porque o Espírito habita em vocês. Vocês são propriedades do Espírito. São propriedades de Cristo. Se vocês são propriedades do Espírito, ou seja, o corpo ainda comete pecados, nós estamos caminhando para a morte, mas não é o final da nossa história. Ele vai nos ressuscitar. Por quê? Porque agora Ele habita em nós por meio do Espírito Santo. Essa é a ideia. Você não precisa praticar obras espirituais para ser alguém espiritual. Não é. Se você consegue fazer obras espirituais, é porque você já é espiritual. Você nasceu de novo. Você nasceu do Espírito. Uma criança, ela só chora porque ela nasceu. Ela não chora para nascer, ela chora porque nasceu. Paulo está dizendo, se vocês praticam as obras do Espírito, então vocês não estão na carne. Vocês são do Espírito. O Espírito habita em vocês, o Espírito vai ressuscitar vocês. Isso é a garantia da salvação. Se vocês têm e praticam as obras do Espírito. E isso é maravilhoso, como ele descreve. Eu confesso para os irmãos que eu fiquei surpreso depois do final do sermão. Eu até comentei no final que os irmãos poderiam me procurar. E eu fiquei surpreso pelo número de irmãos que me procuraram durante a semana, depois da pregação, de vários irmãos por várias razões diferentes, para falar sobre a pregação, sobre o estado das suas almas. Não foi um, não foi dois, foram vários. Isso é maravilhoso, é sinal de que houve um despertamento, que o Espírito do Senhor age no nosso próprio coração. Agora, aquela mensagem foi uma mensagem de despertamento. Foi uma mensagem para falar do estado do homem, que nós precisamos despertar. Essa mensagem eu espero que para vocês, especialmente, para a igreja em geral, seja uma mensagem de consolação, para que você entenda qual é a sua posição espiritual, para que você consiga se definir pelo que o Espírito Santo faz em nós, e não apenas para aquilo que você fez, deixou de fazer ou está acontecendo. O que vai nos definir como cristão é o que as Escrituras ensinam, tá? Então hoje nós vamos focar agora na maneira como Paulo descreve o homem espiritual. Assim como tinha 5 pontos sobre o homem carnal, nós também temos 5 pontos aqui sobre o homem espiritual. Vamos começar então? A partir do versículo número 5, Paulo ele inicia fazendo primeiro uma descrição do homem espiritual. Veja, quem é o homem espiritual? Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito. Essa é a definição de Paulo. Quem é o cristão? O que o cristão é? O cristão é alguém que passou a fazer parte da igreja evangélica? O cristão é alguém que começou a andar no movimento evangélico moderno? O que é um cristão? Você é um cristão? O que significa isso? Paulo ele vai descrever o cristão como sendo aquele homem que é segundo o Espírito. O que significa ser segundo o Espírito? Essa palavra tem a mesma conotação do homem segundo a carne. Os irmãos lembram o que significa ser segundo? A ideia de ser segundo aqui é o homem que está sendo dominado, o homem que está sendo dirigido, o homem que está debaixo da autoridade de algo ou de alguém. Assim como o homem carnal é o homem que está debaixo do pecado, é escravo do pecado, é segundo a carne, porque o pecado domina. Paulo diz que o cristão é aquele que é dominado pelo Espírito Santo, que é guiado pelo Espírito Santo, que é dirigido pelo Espírito. Ele é segundo o Espírito, ele está debaixo da obra do Espírito Santo. Ele deixa isso explícito no versículo 14. Olha, verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aqueles que estão segundo o Espírito, é aqueles que são dominados, guiados, segundo o Espírito. A importância dessa frase de Paulo para nós é surreal. Quando ele fala segundo o Espírito, a ideia dele é que o cristão, ele é um produto do Espírito Santo. Ele é uma obra do Espírito Santo. A melhor ilustração que nós temos é o nosso Senhor Jesus. Quando Cristo ele foi expor essas verdades diante de Nicodemos, lá em João capítulo 3, ele vai dizer o seguinte: olha, Nicodemos, todo aquele que nasce da carne é carne. Você precisa nascer de novo. O que Jesus quis dizer para Nicodemos? Jesus estava dizendo para ele que o fato do homem ser carnal é porque nós já nascemos na carne.
Nós nascemos em pecado. E por nós nascermos em pecado, nós já nascemos nesse estado carnal. Nós precisamos, para entrar no reino dos céus, precisamos nascer de novo. Porque nós nascemos uma vez e nascemos espiritualmente mortos. Precisamos nascer de novo. Como nascer de novo? Aí Jesus diz, você precisa nascer do Espírito. Porque o que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus ali ele está dizendo que a obra da salvação, que Paulo alude aqui, a obra da regeneração, ela é uma obra que é produzida pela pessoa do Espírito Santo. O que é um cristão? Um cristão é alguém que foi feito pelo Espírito Santo, que foi trabalhado pelo Espírito Santo, que nasceu do Espírito Santo, que foi regenerado pelo Espírito Santo. Essa é a principal diferença. Como é que o homem que está debaixo do pecado, ele passa agora a ser um servo de Cristo? Ele precisou passar por uma obra do Espírito. O Espírito Santo, várias vezes na Bíblia, principalmente no capítulo 8 de Romanos, ele é extremamente enfatizado. Vocês podem perceber, o homem é segundo o Espírito. Ele pensa nas coisas do Espírito. A mentalidade dele é espiritual. Ele é habitado pelo Espírito. Ele é ressuscitado por Deus, por aquele que tem o mesmo Espírito. Ou seja, a ênfase está no Espírito Santo. Somente o Espírito de Deus consegue produzir um cristão. Somente o Espírito Santo consegue trazer a luz ao homem que está em trevas. Somente ele consegue ressuscitar aquele que está morto em pecado. Isso é uma obra que só Deus consegue realizar. É uma obra dele, é uma obra sua, que nenhum de nós, pregador, que ninguém da igreja, nenhum profeta conseguiu algum dia da sua vida realizar. O Velho Testamento diz que quando o profeta Eliseu estava morto e os seus ossos estavam enterrados, pegaram outro homem morto e jogaram por cima dele. Quando jogaram por cima dos ossos de Eliseu, o cara ganhou vida e ressuscitou. Isso não acontece no mundo espiritual. No mundo espiritual não tem profeta, mesmo morto ou vivo, que consiga realizar essa façanha. Não tem o apóstolo Paulo, não tem nenhum dos 12 apóstolos que pela sua própria eloquência e poder conseguiu ressuscitar um morto espiritual dentre os mortos. Isso é uma obra do Espírito, que ele toma para si. Eu sempre lembro os irmãos, aquele maravilhoso texto de João 3,16, quando Jesus diz, Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse precioso versículo não pode ser tirado de contexto. O contexto ali é a conversa com Nicodemos, Jesus dizendo, Nicodemos, só o Espírito pode trazer o homem de volta à vida. E Jesus fala o seguinte, olha, Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O seu Filho veio, o seu Filho morreu pelos pecados. E aí, os homens continuaram mortos em pecado. Eles amaram mais as trevas do que a luz e não vieram para ter vida. Como assim? Deus amou, o Filho veio, Jesus continua dizendo, mas os homens continuaram mortos. Eles ainda não vieram. Por quê? Porque precisa da obra do Espírito Santo. O Pai nos ama, Cristo conquista essa salvação para nós, mas o Espírito de Deus precisa agir. É o Espírito do Senhor, a terceira pessoa da Trindade, que faz a obra de regeneração em nosso coração. Nós pregamos o amor de Deus, nós pregamos Cristo. Eu pergunto para você, você se converteu na primeira pregação? Você veio a Cristo na primeira mensagem, no primeiro evangelismo? Ora não, por que não? Você não ouviu que Deus lhe amou? Você não ouviu que a cruz foi o meio que Cristo utilizou para morrer por você? Por que você não veio naquele momento? Porque você precisava da obra do Espírito Santo. É o Espírito que faz isso em nós. Charles Spurgeon disse que ele prefere crer que um leão possa se tornar vegetariano do que alguém ser convertido sem a obra do Espírito Santo. Isso é uma obra dele. E é tão maravilhoso que desde o Velho Testamento até o Novo, Cristo e Deus, da Trindade, ele toma para si essa obra. Ele diz, isso aqui é algo que vocês não vão poder fazer como pregadores. Os anjos não farão como mensageiros. Isso é uma obra que só Deus pode fazer. Olha, os irmãos, apenas escutem. Ezequiel 36, 26, 27, ele diz, dar-vos-ei um coração novo, porém dentro de vós um espírito novo, tirarei da vossa carne
o coração de pedra, vos darei um coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito, fareis que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Ou seja, sabe o que é enfatizado nesse texto? É Deus que está falando, eu vou fazer isso, eu vou tirar o coração, eu vou dar o espírito, eu vou fazer uma obra, essa obra é minha. O homem não coopera para a salvação, o homem não consegue fazer nada para ser salvo, isso é uma obra que ele toma para si. Lembra do famoso texto de Efésios 2? O que é que diz lá? Que nós, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua. Nós somos feitos por Ele. O cristão é produto dele. O homem espiritual, ele é uma obra do Espírito. Tudo que é espiritual na Bíblia significa que é do Espírito. Pode reparar, os dons é espirituais. Por que dons espirituais? Porque a fonte do dom é o Espírito. As escrituras espirituais, por quê? Porque as escrituras é inspirada pelo Espírito. O homem espiritual, por quê? Porque o homem ele é produzido, porque é verdadeiro cristão, ele é regenerado, ele é uma obra peculiar do Espírito Santo. Filipenses 1,6, tende por certo isso mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós, ele vai aperfeiçoar até o final. Irmãos, se nós somos cristãos, nós só estamos aqui por causa de uma obra que o Espírito produziu em nós. Isso é uma obra do Espírito em nós. O homem não consegue fazer isso. Isso é uma obra espiritual. Isso vai ficar muito importante no final da mensagem, quando Paulo ele vai avançando. Então lembre-se disso, tá? O homem ele é uma obra do Espírito. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que Paulo coloca aqui, então quais são as evidências? Como é que anda o homem espiritual? Ele continua. Mas os que são segundo o Espírito inclinam-se. Está faltando essa frasezinha aí porque ele já tinha colocado antes, né? Essa palavra. Mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Precisamos lembrar o que significa esse se inclinar, tá? Essa palavra que Paulo utiliza aqui, ela derruba por terra a ideia, quando nós falamos do homem carnal, dos ímpios como sendo escravos do pecado, como sendo pessoas que sofrem, gemem debaixo do pecado, querendo libertação. Não é essa a ideia. O homem carnal, ele é escravo do pecado, ele é a segunda carne, é dominado. Mas ele não é um escravo que geme por libertação. Ele é alguém que se inclina para as coisas da carne. Ou seja, ele tem prazer nela. Ele não é um escravo que geme por liberdade. Ele é um capanga que tem prazer no seu salário. Ele trabalha para o pecado. Ele tem prazer nisso, ele se entrega. Essa mesma palavra agora é utilizada por Espírito Santo. Olha, o que é o homem espiritual? O homem espiritual é aquele que também é inclinado para as coisas do Espírito. O que significa ser inclinado? Essa palavra ela é muito abrangente, como nós falamos semana passada. Ela é utilizada em Filipenses 2,5, quando diz lá, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A ideia de sentimento ali é essa palavra aqui. Ou seja, inclinar-se tem a ver com sentimento, com afeição, com aquilo que deseja, aquilo que me dá prazer, aquilo que eu me inclino porque eu gosto. Mas também é muito além do que só sentimento. Paulo também utiliza essa palavra em Filipenses 3,19, quando ele vai dizer dos homens cujo fim é a perdição, que eles só pensam nas coisas da terra. A ideia de pensar, de raciocinar, de meditar. Então, esse se inclina aqui, ele não é simplesmente alguém que se pensa sobre as coisas espirituais, não é só apenas isso. Ele está falando de alguém que ama, que planeja, que gasta seu tempo, sua mente, sua vontade, que tem prazer nas coisas espirituais. Então ele se inclina, ele se entrega, ele coloca a sua vida à disposição das coisas espirituais. Por quê? Porque ele se inclina para as coisas do Espírito. Deu para entender isso? Quem é o homem espiritual? Ele é feito pelo Espírito Santo apenas. E como ele é? Ele é alguém que se inclina, ele se devota, ele se entrega para as coisas do Espírito. Ele é alguém que experimentou as verdades espirituais e agora ele não passa por elas mais desinteressadamente. Antes, ele não se importava, mas agora, alguma coisa chamou a atenção dele. Agora ele se importa para as coisas do Espírito. Ele pensa nas coisas do Espírito, ele se inclina naturalmente para as coisas do Espírito. Como essa palavra é muito abrangente, ela envolve o homem por completo.
Aí eu tenho que voltar ao sermão passado, porque é sempre esse contraste de Paulo. Os irmãos lembram como é que eu descrevi a queda? Eu descrevi a queda como Adão sendo o ápice da criação de Deus. Imagine o homem, ele é o ápice da criação, ele está no lugar mais alto, completamente perfeito. O que é a queda? A queda é Adão pular desse lugar mais alto, e ele cai desse abismo, e quando ele se estaca no chão, quando ele se bate com o chão, tudo aquilo que era perfeito em Adão foi quebrado pelo pecado. Deus olha para Adão, aquele corpo imortal agora está sangrando, ele está caminhando para a morte. Aquela mente perfeita está rachada, agora a sua razão está corrompida. Deus olha o seu coração e aquele sentimento de prazer, de alegria no espiritual está corrompido. Adão agora está inclinando-se para o pecado, ele tem prazer no pecado. Deus olha para a vontade perfeita de Adão, que era reta, agora está torta, está esbagaçada da sua queda. Isso é a queda de Adão. Mas o que o Espírito faz? O Espírito Santo, quando ele restaura o homem pecador, ele faz o contrário. Ele pega esse homem que está no chão, completamente ferido do alto da cabeça até a ponta do pé, completamente corrompido, e ele passa a restaurar aquele homem de uma tal forma que ele não é mais o mesmo homem. Ele é uma nova criatura. Ele nasce de novo. A sua mente agora não é mais quebrada, corrompida pelo pecado, se inclinando para o pecado. Agora é o contrário. O homem espiritual, a sua mente restaurada, a Bíblia chega a dizer que ele tem a mente de Cristo. Ele pensa nas coisas espirituais. O homem natural, ele não discerne as coisas do Espírito, mas o homem espiritual, ele pensa nelas, ele tem prazer nelas. Talvez a primeira grande diferença que alguém nasceu de novo vai notar esses pensamentos diferentes acerca de Deus. Essa mensagem que lhe foi revelada para ele como se ele nunca tivesse ouvido. Agora ele está diante de grandes doutrinas. Agora ele olha para a doutrina da Trindade, que ele não entende perfeitamente, mas ele ama. Ele abraça a doutrina da Trindade. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Eu amo Deus. E agora eu entendo, não compreendo a doutrina da Trindade, mas agora ela brilha sobre o homem espiritual. Ele passa a amar aquilo que o Espírito produz. As Escrituras são as coisas do Espírito, é inspirada pelo Espírito, então ele se inclina para a palavra. Como diz o salmista, ó Senhor, quanto eu amo a tua lei. Como o neném recém-nascido, Pedro vai dizer, ele almeja o leite racional da palavra. Ele deseja a palavra, compreender a palavra, ler a palavra. Às vezes o novo convertido, ele lê 10 capítulos da Bíblia de uma vez. Ele não vai lembrar tudo, né? Com o tempo ele vai se disciplinar. Mas isso não importa, o que importa é que ele descobriu grandes verdades sobre Deus, e ele quer continuar descobrindo grandes verdades sobre Deus. Por quê? Porque agora ele se inclina para aquilo que é espiritual. O Espírito pega aquele coração de carne que não sente nada, troca, coração de pedra que não sente nada, troca e bota um coração espiritual. E esse homem, novo homem, ele não passa a ser apenas um intelectual, que grandemente descobre doutrinas. Ele passa a ter prazer naquilo que é espiritual. Coisas que ele amava no mundo, ele começa a deixar de lado para amar as coisas do Espírito, para ter prazer, para ter alegria. A oração agora não é mais uma reza mecânica. Agora ele tem prazer em orar. Às vezes nem sabe orar, mas ele quer orar. Ele passa a ter prazer nos cultos. Ele não é alguém que vem para assistir um culto, para olhar como se fosse uma atração. Ele é alguém que participa do culto. Ele está olhando para Deus. Ele se importa com Deus no culto. Por quê? Porque o seu prazer está no Senhor. Ele tem prazer nas verdades espirituais. Quando nós cantamos um hino sobre Deus, quanto mais santo o hino for, melhor ele vai ter prazer. Quando o hino começar a cantar grandes verdades, ele vai ter prazer de ver aquelas grandes verdades sendo cantadas. Quanto mais o hino fala da glória de Deus, mais ele tem prazer. Ele não é um intelectual que examina pregações e sermões, todos os pingos nos is. Ele é alguém que provou da pregação. Ele experimentou ela. Tem um gosto na sua boca, tem um deleite no seu coração. Ela é mel a sua boca. Ele tem um prazer que ele antes ele não tinha. Ouvir alguém falar durante 40 minutos um discurso, agora ele tem prazer. Por quê? Porque ele se inclina para essas coisas. A sua vontade, que antes estava quebrada pelo pecado, volta a se endireitar pela obra do Espírito. E agora qual é a vontade daquele cristão? Não é mais viver como antes. Antes ele queria ser um bom marido, agora ele quer ser um marido cristão. Antes ele queria ser um bom trabalhador, agora ele quer ser um trabalhador cristão.
Ele podia ser um pai, amém, mas agora ele quer ser um pai cristão. Entende o que eu estou dizendo? Ele quer que Deus tome conta de toda a sua vida. Ele quer submeter toda a sua vida, cada área, cada partícula da sua vida a Deus. Essa é a sua vontade. Essa é a sua vontade. Ele quer submeter tudo o que ele tem a Deus. Como nós cantamos, como ele se veste, o que ele escuta, o que ele vai, como ele pensa sobre o seu corpo, como ele lida com o dinheiro, com o pecado. Ele se inclina para as coisas do Espírito. Essa ideia de se inclinar é isso. Ele se entrega, ele se lança, ele se joga para tudo aquilo que é espiritual. Por quê? Porque ele é guiado e dirigido pelo Espírito. Agora, eu preciso fazer uma digressão aqui. Que digressão é essa, irmãos? Essa descrição de Paulo, que implica tudo isso que eu falei, pela expressão que ele coloca, pode nos levar a um pensamento falso, que é o quê? Que o cristão, ele só é cristão se ele tem tudo isso que eu falei na sua intensidade máxima. Entende o que eu quero dizer? Quer dizer que você só é cristão se todo dia você acordar com aquela fome de leitura bíblica? Você só é cristão se você orar durante 2 horas e orar de madrugada? Você só é cristão se agora você conseguir evitar todo e qualquer pecado? Arrancou o seu olho fora porque você quer ser santo o máximo possível? Não necessariamente. A questão não é a intensidade da sua vida espiritual. A questão é a sinceridade da sua fé. Nós encontramos na Bíblia exemplos de homens que passaram pela noite escura da alma. O que significa isso? Pessoas que eram cristãs, mas que enfrentaram da parte de Deus, às vezes por culpa do seu próprio pecado, às vezes pela luta da tribulação e angústia que nos cerca, mas eles enfrentaram problemas tão sérios que eles imaginavam-se abandonados por Deus, lançados da presença de Deus, como se Deus estivesse irado contra eles, porque eles não tinham a vida na intensidade que eles gostariam de ter. Eu me pergunto, será que tem alguém aqui dessa forma? Será que eu descrevi para você um estilo de vida que é a sua vida, um estilo de vida que você queria ter, mas que você se sente, na verdade, como talvez não cristão? Me encaixo melhor na outra pregação do que nessa. Alguém que não consegue ser fiel na leitura diária, na oração diária, na vida cristã diária, no prazer diário. Será que você poderia falar as palavras que eu vou ler aqui para você? Escute, veja o que diz o salmista, apenas escute. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Deus está irado comigo, por alguma razão. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando ficarás assim? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Salmo 6. Você sente isso? Eu faço nadar a minha cama, choro, derramo as minhas lágrimas. Senhor, o Senhor está contra mim. Salmo 13:1. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Senhor, você se escondeu de mim? Onde está o Senhor? Cadê o Senhor? Salmo 143, ele diz: pois que o meu espírito se angustia e o meu coração está desolado. Eu me lembro dos dias antigos. Eu considero todos os teus feitos. Eu medito na obra das tuas mãos. Estendo para ti as minhas mãos. A minha alma tem sede, como terra sedenta. Ouve-me depressa, Senhor. O meu espírito desmaia. Não escondas de mim a tua face. Isso é incrível. A maneira como ele fala, ele diz o seguinte: olha, eu lembro dos dias antigos. Ou seja, não era assim. Eu tinha vigor, eu tinha prazer, eu tinha poder espiritual. Eu estava numa vida intensa espiritualmente. Não era. Eu me lembro do que eu tinha. Eu medito ainda na tua palavra, eu ainda penso na tua palavra, mas onde está o Senhor? Cadê aqueles dias? Finalizo com o versículo mais famoso de todos, que nós confundimos muito. Ele diz: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Parece um versículo que expõe uma grande alegria do salmista, não é? Muito enganado. É o contrário. Ele continua, olha o que ele diz, continuando: as minhas lágrimas me servem de mantimento de dia e de noite,
enquanto me dizem, onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim a minha alma se derrete, pois eu havia ido com a multidão, eu fui com eles à casa de Deus, cantei com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Essa não é uma oração de alegria. É uma oração de que, Senhor, eu quero o Senhor, eu tenho sede do Senhor, e eu me lembro que eu cantava com alegria na igreja, eu me lembro que eu ia com voz de louvor e adoração, eu me lembro desse poder espiritual, talvez na pregação, talvez na oração, talvez na leitura, na vida cristã, eu me lembro disso. Senhor, a minha alma agora está abatida, está em angústia. Senhor, será que realmente um dia eu fiz parte das fileiras daqueles que andam segundo o Espírito? Porque a minha alma está abatida. Meus irmãos, deixe-me dizer uma coisa sobre tudo isso que eu acabei de ler, sobre todos esses versículos. É nítido que todos esses versículos são angústias, tristeza, parece que Deus não me escuta, não está aqui. É nítido que alguns desses versículos foi por pecado do salmista. Ele disse, Senhor, eu pequei contra ti de fato. São consequências do pecado, outros são pela tribulação e angústia e enfermidade, mas todos esses mostram uma coisa. É incrível que mesmo assim, esses homens estão inclinados para as coisas do Espírito. Perceberam isso? Eles ainda estão inclinados para Deus. Eles ainda querem Deus. É de Deus que sentem falta. É de Deus que eles gemem para ter. É de Deus que eles desejam. É Deus que eles querem. A sua vida está mal porque eles não têm Deus. É isso que eles querem. Esses homens não são ímpios. Esses homens são inspirados pelo Espírito Santo a escrever salmos, porque mesmo na angústia e na tribulação, eles ainda estão inclinados para Deus. Se você está aqui essa noite e pensou que seu estado é de alguém não espiritual, você está enganado. Você está aqui essa noite por quê? Porque você foi inclinado por Deus a estar aqui. É o Espírito que nos inclina. Isso é uma obra dele. É possível então levar uma vida intensa para a glória de Deus, porque pensamos nas coisas do Espírito. E é possível também glorificar a Deus quando por alguma razão da providência nós não temos a vida espiritual que queríamos, nós nem sequer temos a vida que queríamos, mas ainda assim nós sabemos o que queremos. Nós queremos Deus, queremos Ele, buscar a Ele, desejar a Ele, ir para o culto, saber que Ele está aqui, sentir Ele na oração, pensar em Deus. Eu ainda me inclino então para as coisas de Deus, para as coisas do Espírito. Não é sinal que o Espírito não está em você. Davi chegou a dizer, Senhor, não retira de mim o teu Espírito. E ele estava escrevendo inspirado pelo Espírito. Ele estava tão cheio que o Espírito Santo inclinou a escrever. Quem são os homens espirituais? São homens que se inclinam para as coisas do Espírito. Qual é o estado desses homens? Por que esses homens são diferentes, são assim? Paulo fala desse estado no versículo seguinte, verso 6. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual produzida pelo Espírito é vida e paz. Qual é o estado desses homens? Não é de morto, como os ímpios. O estado desses homens é que em Cristo eles têm vida e paz. Agora, como eu falei semana passada, Paulo não está definindo aqui o que você vai ganhar na eternidade. Lembra-se de Romanos 6,23? Porque o salário do pecado é a morte. Os homens que vivem em pecado serão condenados. Isso é verdade? É. Mas não é o que o texto aqui está dizendo. Quando o texto aqui diz que a mentalidade da carne é morte, ele não está dizendo que vai ser morte. Ele não está falando do juízo final. Ele está falando do estado atual. E o estado atual dos homens sem Deus é morte. Eles estão mortos em delitos e pecado. A mesma coisa se aplica aos homens espirituais. Os homens espirituais, eles vão ganhar vida eterna? Claro, mas na verdade eles já têm vida eterna. Eles já estão vivos. Paulo coloca aqui como se na mentalidade espiritual não vai gerar vida. A mentalidade espiritual existe porque você já está vivo. Esse é o estado do homem com Deus. O homem com Deus é alguém que estava morto para Deus. Ele não se portava com Deus. Ele não reagia à obra de Deus. O homem vivo é diferente. O homem vivo é aquele que reage às coisas de Deus. Paulo ele usa esse termo centenas de vezes, mas apenas para os irmãos terem um resumo melhor, vamos para Romanos 6. Versículo de número 11, Paulo ele vai falar a mesma verdade com outra aplicação. Romanos 6, 11.
Romanos 6, 11. Diz assim: assim também vós considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. A ideia de que o homem está vivo é a ideia que não é a ideia que ele ressuscitou, é a ideia de que ele está vivo para quem? Para Deus. Ele passa a reagir à obra do Espírito, ele passa a reagir ao Senhor. Deus passa a ter uma obra refletida e efetiva na vida dele. O homem espiritual é aquele que agora está vivo para Deus. Antes ele estava morto, não reagia a nada. Agora é diferente. Jesus, ele usa esse termo centenas de vezes. Ele diz que tem um filho, tem a vida. O que é a vida eterna? João 17,3, Jesus fala: a vida eterna é essa, que conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha, esse conhecimento que Jesus fala não é o conhecimento teológico da doutrina de Deus, aqueles que conhecem a Deus pela teologia doutrinária. Não é isso. Ele está falando de alguém que está vivo, que experimenta Deus, que passou a viver para Deus, que agora ele se importa com Deus. Deus não é mais alguém que está morto para ele, e nem ele está morto para Deus. Agora ele reage. Lembra, quando a gente era do mundo, Deus não era algo vivo realmente para nós, nem nós muito menos éramos vivos para Deus. Hoje, olhando os status do Instagram, né? Teve um colega que era ímpio, que ele colocou no status dele sobre Deus abençoar o seu dia, fortalecer e tudo mais, aquelas mensagens de Deus. E no outro dia, e no outro postagem imediatamente a essa, ele coloca uma foto praticamente embriagado, junto com outras pessoas. Ele não entendeu Deus. Ele não entendeu. Ele sabe que Deus existe, mas Deus não está vivo. Ele não está vivo para Deus. Entende? É como aquelas pessoas que falam, os ímpios, né? Eu espero que crente não diga isso. Mas ímpios que falam: ah, bom, aquele fulano de tal morreu para mim. Como assim morreu para você? Fulano de tal morreu para você porque você não se importa, você não está nem aí, você não liga. Era assim que nós éramos considerados diante de Deus. Nós não se importamos, não ligamos, não estamos nem aí. Mas a partir do momento que nós somos nascidos de novo, nós temos vida, passamos a reagir a Deus. Nós não estamos vivos somente para o pregador, não estamos vivos para a igreja. A realidade é que estamos vivos para Deus. Não é o pregador falando. O crente consegue discernir Deus falando pela voz do pregador. Não é a leitura qualquer. Ele consegue discernir Deus na leitura da Bíblia. Ele sabe, Deus está falando comigo na leitura. Na hora do louvor, na canção, ele consegue entender que ele está cantando para Deus. Deus está lá. E às vezes, pela letra da canção, Deus está falando com ele pelo louvor. E Deus está ali, fazendo parte da sua vida. E quando ele vem para o culto, ele vem para se encontrar com Deus. Porque Deus, ele é real para ele. Deus é genuíno, Deus é verdadeiro. Deus, ele não é uma matéria teológica do domingo à noite. Deus, ele é uma realidade de vida. Ele passa a estar vivo para Deus. Deus faz sentido, Deus é real, Deus é verdadeiro. Eu penso em Deus, Deus se importa comigo. Ele discerne as respostas de oração de Deus. Quando ele dobra os joelhos, ele sabe que Deus está lhe ouvindo. E ele espera que Deus lhe responda. Ele está vivo dentro do relacionamento. Ele não morreu, ele não está morto, ele está vivo. Você consegue perceber isso? É maravilhoso conversar com alguns irmãos e eles disseram: irmão, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Eu vejo Deus agindo assim. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu ando com Deus, eu tenho comunhão com Deus, eu sei que Deus ele olha para mim, se importa comigo. É diferente de ímpios que dizem: olha, tu acha que Deus vai olhar para ti? Deus tem tanta coisa para fazer, para se importar, tu acha que ele vai olhar para ti? O cristão não se importa com isso. O cristão sabe, Deus, ele olha para mim. Eu estou vivo para Deus. Isso é real para o cristão. Ele tem vida e paz. A paz aqui que o apóstolo Paulo coloca antecede o versículo 7. Olha o que diz o verso 7. Porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Ou seja, ele descreve o ímpio como alguém que é inimigo, que está em guerra. Mas o cristão, ele está no estado de paz. A lei de Deus para ele não é mais um problema, como ele sentia quando era do mundo. Ele não se importa mais com a lei como sendo um obstáculo na sua vida, um peso na consciência. Não é. Ele está em paz com Deus. Ele recebe as leis de Deus como um filho recebe os mandamentos de um pai. A lei que ele odiava, agora ele ama.
os mandamentos. Os mandamentos são difíceis, mas não são pesados. Ele concorda com os mandamentos. Ele abraça os mandamentos. A lei não é um problema para ele. Ele tem prazer na lei de Deus. Esse é o seu estado. Ele está em paz com Deus. Não existe um abismo que separa ele e o Criador. Ele está em paz com Deus por causa do que Cristo fez. Agora vamos caminhar para o final. Quarto ponto. Pulando a parte do homem carnal, existe uma reviravolta no texto, no versículo de número 9. Nós falamos então que o homem é produto do Espírito, ele se inclina para o Espírito, ele está no estado de vida e paz. Agora, Paulo, ele pontua uma obra do Espírito importante, que é a habitação, mas ele muda radicalmente o tom do texto. Verso 9. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Perceba que até agora Paulo estava falando de forma geral. O homem carnal, o homem espiritual, o homem segundo a carne, segundo o Espírito. Agora, ele se volta para os leitores e ele fala o seguinte: olha, mas vocês não estão na carne. É como se ele pegasse cada leitor da igreja de Roma pelos ombros e fale: olha, eu falei do homem carnal, mas você não está na carne. Quem dera eu pudesse fazer a mesma coisa essa noite. Quem dera eu pudesse pegar no ombro de cada um dos irmãos, descer o púlpito e poder falar isso para vocês. Veja, você ouviu sobre o homem carnal? Você não está na carne. Você está no Espírito, se é que o Espírito habita em você. Esse se é aqui não é uma dúvida, tá? Paulo não está dizendo, não sei se o Espírito está em vocês, mas se ele estiver, né? Então você é espiritual, não é? Esse se aqui, ele é uma condição, uma condicional de fato, tá? É melhor interpretado como um já. É igual Romanos 8, acho que é o versículo 31. Olha o que diz verso 31, ó. Que diremos então as coisas? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Essa cena de dúvida. Se Deus é por nós, será que alguém vai ser contra nós? Não é isso. A ideia é, já que Deus é por nós, é uma condicional de fato. Já que Ele é por nós, então quem é que vai se levantar contra nós? Então Paulo está dizendo, olha, eu sei que vocês estão no Espírito, já que o Espírito habita em vocês. Se o Espírito habita em vocês, então está morta a conversa. Vocês não estão na carne, vocês estão no Espírito. E aqui ele coloca o quarto ponto maravilhoso, que é a habitação do Espírito Santo em nós. Que é o Espírito vir habitar em nós. Ele vir morar em nós. Essa ideia de habitar é muito importante. Sabe por quê? Porque é uma ideia de um lugar fixo. É um lugar que ele não vai sair. É a sua casa, é a sua morada. Ele está lá. Veja, até o momento nós estamos falando de nós no Espírito. Agora a conversa muda. Agora é o Espírito em nós. Nós no Espírito, agora é o Espírito em nós. E se o Espírito está em nós, como morada, como habitando em nós, então ele não vai sair. Por quê? Porque nós somos a habitação dele. Essa é a ideia de Paulo. Se o Espírito habita em vocês, ele não vai sair. Ele mora aí. É a habitação dele. É fixo. Ele não é como os espíritos malignos, endemoniados que está no homem, sai, como disse Jesus, para olhar o deserto, olhar outras coisas, e então ele volta e traz 7 piores. Ele não é esse espírito que entra e sai. Ele está falando que no cristão, todo cristão, ele é um espírito que vem para habitar, não para passear. Ele não é um hóspede que vai sair de casa dependendo de como você tratar ele. Você pode entristecer o espírito, mas não expulsar o espírito. O espírito, ele habita em você. Deu para entender? O Espírito não é propriedade nossa, nós somos propriedade dele. É assim que ele termina, olha como ele termina. Verso de número 9, bem no final ele diz, ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Ou seja, propriedade dele. Se o Espírito não está em você, você não é propriedade dele. Você não é comprado por ele, principalmente pelo Espírito de Cristo, aquele que morreu pelo nosso pecado. Mas se ele habita em você, você é residência dele, é propriedade dele. Você foi comprado por Cristo. E esse Espírito que habita em você, ele mora em você, ele não vai sair. Esse é o argumento do apóstolo Paulo. Pode se entristecer, mas não pode expulsar. Você pode resistir ao Espírito, mas no final ele ganha. No final é aquele que começa a boa obra e vai aperfeiçoar até o final. Isso sabe o que significa, irmãos? Isso mostra uma enorme diferença entre o ímpio e o cristão. Porque significa que esses impulsos espiritual vêm de dentro para fora. Vem daquele que habita em nós. Por que ele nos inclina? Porque ele está aqui, ó. Ele habita em nós e nos inclina.
É diferente de um ímpio. Por exemplo, olha, você pega um falso crente ele é como uma árvore, mas como uma árvore de Natal. O que é uma árvore de Natal? Você pega todas aquelas coisas, né, aqueles adereços, aqueles ornamentos, você coloca na árvore de Natal, mas a árvore de Natal não gerou aquilo. Não é produto dela, não é fruto dela, foi colocado lá. Foi colocado lá por alguém, veio de fora. O cristão não. O cristão é como uma árvore verdadeira. O fruto que nós produzimos é gerado aqui, em nós. É gerado da própria árvore. Vem de dentro para fora. Vem daquilo que Deus faz em nós para fora. A gente não amolda a vida espiritual pela programação. A gente não está na igreja só porque é culto de domingo à noite. Nós não nos importamos com religião apenas para ver o que os outros vão dizer de forma externa. Pelo contrário, o impulso que está aqui vem de dentro para fora. Porque nós somos a habitação do Espírito. É Ele quem nos inclina. Aqueles impulsos para orar, de onde você acha que vem? Aqueles impulsos para ler a Bíblia. Aquele desejo de ouvir música cristã. Aquela vontade de vir para o culto. Você acha que vem de onde? Vem de dentro, não vem de fora. Vem do Espírito. Quando o Espírito habita no crente, ele vai inclinando o crente a fazer as coisas de Deus. Ele gera os dons espirituais em nós. Ele gera o fruto do Espírito em nós. Por quê? Porque se ele habita em nós, ele vai gerar a sua vida espiritual. Esse é o ponto. Irmãos, aí eu pergunto para os irmãos: o Espírito habita em vocês? O Espírito habita em vocês? Irmão, eu acho que não. Eu acho que um dia ele veio, tenho certeza que ele habitou em mim, mas eu acho que agora ele está longe. Não está longe. Se um dia ele veio e habitou em você, então é porque você nasceu de novo. Você é propriedade dele. Você consegue entender isso? Se o Espírito está em você, então o Espírito Santo, ele continuará a obra em você. E é assim que Paulo termina. E nós vamos terminar também. Paulo termina então com o último ponto, que é a ressurreição. Verso de número 10. E se Cristo está em vós, pelo Espírito, claro, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Esse texto aqui, na minha versão, fala o seguinte, olha: mas o Espírito é vida. O E está maiúsculo. Na Bíblia de vocês está maiúsculo também? Ou alguém é minúsculo? Isso aqui, no grego, não existe letra maiúscula e letra minúscula. Quando está maiúsculo, nós pensamos no Espírito Santo. Quando está minúsculo, nós falamos do nosso Espírito. Mas, particularmente, eu creio que isso, se tiver um E maiúsculo, é um erro de tradução. Seria melhor traduzido como um E minúsculo. Por quê? Porque Paulo está contrapondo aqui, não o homem carnal com a obra do Espírito. Paulo está contrapondo aqui quem o homem é. E ele está dizendo, olha, o corpo do homem, o nosso corpo aqui, ele está morto por causa do pecado. Ou seja, por causa do pecado, o salário do pecado é a morte, o nosso corpo está se inclinando para morrer. Nós estamos ficando velhos, nós podemos morrer a qualquer hora. Então nós estamos num mundo onde o nosso corpo ele é mortal. Paulo vai falar sobre o corpo mortal. Então nós temos um corpo carnal que ele vai morrer. Mas o Espírito, aí ele fala o Espírito como do homem, como nova criatura, como novo homem. O Espírito ele é vida por causa da justiça. Ele não está falando do Espírito Santo. Ele está compondo aqui, fazendo uma oposição entre quem nós somos. Quem nós somos? Nós somos corpo e alma. Somos corpo e alma e espírito. Então, se o nosso corpo está morto, o que está vivo em nós? Pela teologia do apóstolo Paulo, principalmente no capítulo 6, mas sem outras questões, a ideia é, o corpo está morto, mas o meu homem interior, o espírito está vivo. Pelo pecado, eu sigo a lei dos meus membros e acabo caindo. Ele vai dizer no capítulo 7, mas pelo homem interior eu tenho prazer na lei de Deus. Então Paulo está dizendo que, pela obra do Espírito Santo, o meu corpo ele é carnal. Nós vamos morrer. Mas ainda existe pecado em nós. Nós ainda vamos cair. Infelizmente nós vamos lutar contra o pecado. Essa é a nossa história, infelizmente. Mas o Espírito está vivo. Nós estamos num corpo carnal que nos inclina para o pecado, mas nós temos um Espírito que viveu por causa da justiça que recebemos de Cristo pela fé no Evangelho. Esse é o final da nossa história? Não é. É só obra completa. E ele termina o verso 11. Ora, se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. O último ponto de Paulo é o seguinte: nós não vamos perder essa guerra de forma nenhuma. Pelo contrário, se o Espírito Santo habita no meu corpo,
mesmo meu corpo sendo carnal, mesmo eu tendo um espírito vivificado, isso significa que esse corpo vai morrer, mas o espírito vai ressuscitá-lo novamente. Em outro corpo? Não. Nós vamos ressuscitar nesse mesmo corpo, só que agora num corpo glorificado. Vocês lembram? Ele está falando aqui de Cristo. O Espírito que habitou Cristo ressuscitou o Cristo dentre os mortos. Quando Cristo foi ressuscitado, ele ressuscitou num corpo diferente do que ele viveu? Não. Tanto é que quando os discípulos chegaram lá no túmulo, cadê o corpo de Cristo? Não estava mais lá. Porque foi naquele mesmo corpo que ele morreu, foi o mesmo corpo que ele ressuscitou, agora no estado glorificado. Tanto é que ele olha para os discípulos e diz: olha a marca da cruz. Esse corpo que nós temos vai morrer, vai ceder, a casa vai cair. Como diz Paulo em 2 Coríntios 5, né? Essa tenda vai desmoronar, mas o Espírito vai levantar essa tenda, porque é a casa e morada dele. Ele vai levantar. Esse corpo de barro não vai cair sobre a cabeça do Espírito, de forma alguma. Essa tenda vai se desfazer, diz Paulo, mas nós teremos no céu uma mansão gloriosa, feitas não por mãos humanas, e que não se findará, que é o nosso corpo glorificado. Essa é a nossa segurança. Em outras palavras, Paulo traça o seguinte: olha, nós somos produzidos pelo Espírito Santo, somos segundo o Espírito, nós nos inclinamos então para as coisas do Espírito, nós temos vida e paz, o Espírito habita em nós. Como nos desviar? Não dá para nos desviar. Ele vai nos ressuscitar, ele vai ressuscitar a gente, né? Nós vamos se levantar do túmulo, e vai ser nesse mesmo corpo. Não sei de qual idade vamos parecer, qual é a aparência que nós vamos ter. A Bíblia diz que os discípulos às vezes olharam para Jesus e não reconheceram de imediato que era ele. Nós não sabemos, mas esse corpo vai se levantar. E vai se levantar porque o Espírito que habita em nós, ele nos dá essa garantia. O nosso Pai está nos céus, o nosso Senhor está à destra de Deus, mas esse Espírito, ele nos selou, ele é um penhor em nós, para aquilo que ele vai nos levar, para onde o Pai está, para onde o Filho está, a igreja de Cristo também estará, pela ressurreição dentre os mortos. Então, irmãos, que Deus nos dê a graça de ter esse privilégio de entender que nós cristãos somos frutos do Espírito, habitados pelo Espírito, e temos certeza de vida eterna pela obra do Espírito Santo. Se eu pudesse trazer algum tipo de aplicação para nós, seria consolo, principalmente. Consolo para nós. Apesar da luta, apesar do pecado, apesar da tribulação do nosso próprio corpo mortal, nós sabemos, irmãos, que se o Espírito habita em nós, se um dia ele fez uma obra em nós, ele não vai abandonar essa obra. Não importa o que nós vamos fazer, não importa o que nós fizemos. É assim que Paulo termina Romanos 8, e eu quero terminar também lendo com os irmãos. Romanos 8, versículos de número 35 ao final, será a nossa leitura para encerrar. Romanos 8, do 35 ao final, Paulo termina esse capítulo sobre segurança da salvação, compondo pelo Espírito uma das mais belas promessas que nós temos. Ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por causa de ti somos mortos todo dia, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vitoriosos através daquele que nos amou. Porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, se um dia você teve uma vida espiritual extraordinária, nem as coisas do porvir, se agora você não tem essa vida tão forte como tinha, isso não importa, porque nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. E esse amor, irmãos, ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Vamos orar para nós encerrarmos. Maravilhoso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, pela Tua palavra, Pai. Te louvamos pela Tua obra, pela obra do Teu Espírito Santo em nós, Pai. Cremos que é o Senhor, Pai, que produz vida em nosso coração, mesmo quando essa vida está quase apagada, Pai. Ainda assim, Senhor Deus, há um resquício, há um desejo, há uma fome de justiça, há uma sede pelo Senhor que nos leva a querer ser diferente, querer voltar, querer mais de Ti. Isso é vida espiritual dada a nós pelo Teu Espírito Santo. Pai, Senhor, nos ajuda
a cada um dos irmãos, Pai, a ter essa visão de que se nós nascemos de novo, nós não estamos na carne, Pai, nós não estamos no pecado, não somos escravos do pecado, pelo contrário, se o Espírito de Deus habita em nós, então nós somos morada fixa do Senhor, Pai, Tu estás conosco, nós iremos para casa, para o nosso lar, nós iremos ficar sozinhos na madrugada em algum momento, mas o Senhor estará continuamente conosco, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, Tu és o nosso Espírito, aquele que habita em nós, que nos uniu a Cristo, e aquele, Senhor, que no nosso último suspiro, quando nós dermos tchau para esse mundo maligno, a morte, Pai, que matou o pecado e matará o nosso corpo mortal, não terá poder sobre nossas almas, não terá poder sobre o nosso corpo, porque aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos, também pelo mesmo Espírito ressuscitará o nosso corpo. Pai, nós cremos nisso, queremos ter prazer de anunciar, de viver, de confiar nessas grandes verdades. Pai, agora faz, Senhor, aquilo que só Teu Espírito pode fazer no coração, na fé dos nossos irmãos. É isso que eu te peço, para a Tua glória, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem ter um minuto para orar.